Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui para mais um quadro Depois do Jogo. Depois do jogo, e que jogo! Finalmente, iguais! O DRS voltou! O DRS ressuscitou! Somos os tricampeões mundiais! O DRS é o tricampeão da Libertadores da América! É o hexacampeão brasileiro! Faltava uma vitória dessa para o São Paulo nessa temporada. O São Paulo, que não vinha jogando nada, hoje jogou bola, né? Hoje ninguém pode reclamar do São Paulo. Depois desse jogo contra o Trujillos da Venezuela, ninguém pode mais reclamar do São Paulo. Uma coisa sensacional, o Tricolor jogou futebol. Foi um primeiro tempo de empolgar, um primeiro tempo rápido, veloz. E El Paton mudou o time. Entrou com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena, manteve a defesa do jogo passado. Lugano não podia jogar. Hudson e João Schmidt, né? Hudson e João Schmidt, uma chance para o menino João Schmidt. Kelvin de um lado, do lado direito, Michel Bastos do lado esquerdo e Ganso armando pelo meio, né? Encostando no Caleri, e o argentino lá na frente. O Trujillos é muito fraco, nós sabemos. Eu tinha dito aqui, o São Paulo ia enfrentar o saco de pancadas do grupo e da própria Libertadores. Era obrigação do São Paulo vencer o jogo, claro que era. Mas que o São Paulo evoluiu. E por que evoluiu? Evoluiu porque desde o primeiro tempo, com essa formação nova aqui, com o João Schmidt, que é um jogador que marca muito bem, e que chega e que acerta os passes, o São Paulo melhorou demais. O São Paulo não tinha quem marcar. Continuou naquele 4-5-1 de El Paton. Mas pelo menos hoje, pelo menos no jogo contra o Trujillos, eu digo hoje que eu tô falando aqui depois do jogo. Acaba o jogo, o Doutor São Paulo entra em ação, no seu canal exclusivo do YouTube, em www.doutorsaopaulo.com.br, lá no meu blog. Então o meio-campo do São Paulo continuou povoado lá por 5 jogadores. Mas só que dessa vez, o Kelvin é um pouco mais veloz pelo lado direito e pressiona mais a saída do lateral por aquele lado. E pelo lado esquerdo, o Michel Bastos de novo fez uma boa partida. O Michel Bastos não tinha jogado mal nas últimas não, mas vinha sendo crucificado pela torcida. Muito mimimi, muita conversa, muita briga com a torcida. Mas o Michel hoje voltou a jogar bem, ali pelo lado esquerdo. Então o São Paulo, com esses dois meias chegando um pouco mais perto do ataque, mais perto do Caleri, o São Paulo melhorou muito. E mais, com as chegadas de Bruno pelo lado direito e do Mena pelo lado esquerdo. O Mena continua sendo um jogador burocrático, mas jogou melhor hoje. O São Paulo não teve a quem marcar. O Trujillos entrou para se defender, jogou o primeiro tempo com 11 atrás e o segundo tempo só faltou entrar o presidente para jogar atrás também. E o técnico, o argentino, que ficou lá, viu o São Paulo jogando. E o São Paulo tocou, o São Paulo teve triangulações, o São Paulo jogou verticalmente, conforme eu falei, o João Schmidt chegou, fez uma belíssima partida, e o Ganso comandou o time. Kelvin, aberto pelo lado direito, fez boa partida também, mas o Ganso foi o grande nome do primeiro tempo, o grande maestro, armando o São Paulo, chegando mais perto, acertando todos os passes. Então o grande maestro deu todo o tom daquele primeiro tempo, né? E o São Paulo logo aos 13 minutos fez 1-0, né? Num cruzamento do Michel Bastos com o Caleri, e depois fez 2-0 logo em seguida, né? Aos 17 minutos, 4 minutos depois, né? Numa jogada espetacular de Ganso e Michel Bastos, com o Kelvin completando, chutando, a bola bateu, voltou, o Kelvin chutou de novo e o zagueiro tirou de dentro do gol, e o São Paulo então fez 2-0 logo aos 17 minutos e liquidou o jogo. Mas não parou de jogar. Isso também é muito importante. São Paulo continuou jogando, continuou pressionando, e aos 25 minutos, numa jogada de cinema, numa jogada sensacional, numa triangulação de Miguel, Ganso, Mena e João Schmidt, o próprio João Schmidt, que havia feito um lindo corta-luz,
A bola acabou sobrando para ele e ele caixa 3-0 para o Tricolor. Então o São Paulo fechou o primeiro tempo ganhando por 3-0. E o medo da torcida do São Paulo, dos devotos, era que no segundo tempo o São Paulo parasse de jogar. Ou que então El Paton fizesse aquelas substituições de praxe para colocar Centurion e outros mais em campo. Mas não. O El Paton manteve o São Paulo do mesmo jeito, com o mesmo time, e o São Paulo voltou com a mesma garra, pressionando, saiu para cima do time do Trujilhanos, muito fraco, horrível. O Trujilhanos é horrível, é uma coisa horrorosa. Né? E logo no comecinho do segundo tempo, né, aos 3 minutos, pênalti, né? E no Caleri, o Caleri que já havia sofrido, que já havia levado muito perigo no primeiro tempo, porque o jogador que se desloca para os dois lados, né, e que briga muito dentro da área, sofreu o pênalti, né? E aos 3 minutos do segundo tempo ele mesmo cobrou e fez 4-0. Jogo decidido, mas o São Paulo precisava dos gols. E o São Paulo há quanto tempo não faz gol? Eu venho reclamando aqui há quanto tempo, dizendo que o São Paulo é um time de um gol só. O São Paulo faz um, se o adversário fizer 2, ganha o jogo. Se o adversário fizer 1, empata. Por isso, e o São Paulo, para fazer 1, sua sangue. Né? Mas não, dessa vez o São Paulo, as bolas entraram. Os deuses da bola também estavam do nosso lado. As bolas quiseram entrar, contribuíram com o São Paulo. Então o São Paulo fez esse 3-0, fez esses 4-0 aos 3 minutos com o Caleri bater o pênalti, e aos 33, de novo, outro pênalti no Caleri. O Caleri sofreu 2 pênaltis, ele que havia aberto o placar. Ele fez o primeiro gol do São Paulo, né, logo aos 13 minutos, abrindo a contagem de cabeça, né, abriu a porteira para o São Paulo fazer todos os gols. E no segundo tempo, logo de cara ele fez 3-0 de pênalti, e aos 33 sofreu o pênalti. Né? Sofreu o pênalti que ele mesmo bateu, o goleiro no rebote, a bola sobrou de novo para ele. O São Paulo perdeu o 6º pênalti na temporada, em 7. Né? O São Paulo teve 7 pênaltis, perdeu 6. Porque o Caleri perdeu o pênalti, bateu, o goleiro pegou, mas na volta. Eu disse, os deuses da bola estavam conosco, a bola voltou para ele e ele botou para o fundo do gol, fazendo, não é, o 4º gol do São Paulo, 4-0. Fez 4-0 aos 3 minutos e depois, né, outro pênalti nele, né, e no rebote ele fez 5-0. E aos 42, com o Trujilhanos completamente perdido dentro do campo, num rebote, o Lucão, que havia entrado, né, rebateu uma bola, a bola passou pela defesa, encontrou o Caleri livre, o Caleri se adiantou, esperou o goleiro sair e, pumba, cumprimentou o arqueiro venezuelano para fazer São Paulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trujilhanos, 0. Né? Então foi a conta espetacular, o São Paulo fez 6-0, recupera o seu saldo de gols. O São Paulo tinha 1 gol a menos, né? Agora tem 5 a mais. Então o São Paulo agora vai disputar cabeça com cabeça a segunda ou a primeira classificação, né, para a segunda fase da Copa Libertadores da América. Vai disputar cabeça com o River Plate, né, e com o time boliviano do The Strongest, que vai receber o São Paulo lá na última partida desta primeira fase da Copa Libertadores. É um jogo que animou demais os devotos de São Paulo. Eu vou repetir aqui, o Trujilhanos é um time muito fraco, é o saco de pancadas do grupo, mas a apresentação do São Paulo foi uma apresentação que animou, porque o São Paulo evoluiu, o São Paulo foi bem no primeiro tempo, o São Paulo manteve o ritmo no segundo tempo, com triangulações, com aproximações dos volantes e dos meias pelos lados e também pelo centro. O Caleri não jogou tão sozinho hoje, o resultado disso é que ele fez 4 gols. O Caleri faz 4 gols num jogo, aliás, é para a história. 4 gols em Copa Libertadores, é sensacional. Parabéns a Jonathan Caleri. Então o São Paulo, com os avanços dos laterais, com o miolo da zaga firme, marcando lá na frente, marcação alta, o São Paulo conseguiu fazer o que todos nós esperávamos. Ave deuses da bola! São Paulo 6, Trujilhanos 0. Agora, iguais, vamos orar. Vamos fazer com que todos os caminhos levem ao Morumbi na quarta-feira que vem.
porque São Paulo e River Plate vão fazer um jogo de vida ou morte. E se o São Paulo ganhar do River Plate, o São Paulo tem meio caminho andado para a classificação para a segunda fase. Eu espero 60 mil devotos no Templo Sagrado do Morumbi nesta próxima quarta-feira. Todos os caminhos levarão ao templo iguais. A todos nós iremos ao templo para que o São Paulo consiga esta proeza que para muitos, inclusive para mim, era uma proeza quase que impossível. Mas eu acho que o São Paulo, jogando esse futebol que jogou e empurrado por 60 mil vozes e 120 mil olhos no Templo do Morumbi na próxima quarta-feira, pode sim, repetindo essa sua belíssima atuação, vencer o River Plate e se qualificar para disputar no último jogo com o The Strongest, talvez por um empate, a sua qualificação para a segunda fase da Libertadores. O São Paulo está em festa, a cidade de São Paulo está em festa e são 20 milhões de São Paulinos comemorando esta vitória que há muito tempo nós não víamos. São Paulo 6, Trujilhanos 0. Salve o tricolor paulista! Vai de arrest que a nossa fé te empurra! 60 mil vozes, 620 mil olhos no Templo Sagrado do Morumbi na próxima quarta-feira contra o River. Paz, meus iguais! Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.